ao votar sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes de criar medidas restritivas e aplicá-las ao deputado Daniel Silveira, o ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, apontou que não há base legal para as medidas criadas por Moraes. O ministro Nunes Marques aponta: com a devida vênia, entendo que não há como ser mantido o determinado na decisão ora submetida a referendo. O Código de Processo Penal é claro em relação a quais são as medidas cautelares cabíveis, alternativamente à prisão, e quais são as consequências do descumprimento delas, não havendo, no meu entendimento, autorização para utilização da regra do artigo 3º do referido Estatuto Legal, a qual prevê a possibilidade de aplicação analógica de regras do Código de Processo Civil apenas em caso de lacuna na legislação processual penal, o que não é o caso. Com efeito, o artigo 319 do Código de Processo Penal prevê expressamente quais são essas medidas. Após citar a lista de medidas previstas em lei no artigo 319 do Código de Processo Penal, Nunes Marques prossegue: não é cabível, pois, com a devida vênia, a criação de medidas não explicitadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, especialmente de caráter pecuniário, que não é expressamente prevista de fiança, como imposição de multa realizada na decisão ora objeto de referendo, com base em analogia inviável com o Código de Processo Civil, em virtude da ausência patente de lacuna legal na espécie. O ministro também explica que não cabe ao juiz criar medidas não previstas em lei, nem tampouco aplicar medidas na ausência dos requisitos previstos em lei. O ministro aponta ainda a desproporcionalidade da multa e do bloqueio de contas inventados por Moraes. Nunes Marques afirma: ressalto que a fixação de multa no valor de R$15 mil por dia, a qual em 2 dias alcançaria toda a remuneração líquida mensal do acusado, como também o bloqueio de suas contas bancárias para cumprimento das cautelares fixadas, não tem qualquer arrimo no ordenamento jurídico pátrio e caracteriza-se de forma transversa em confisco dos bens do réu em processo penal por decisão monocrática e cautelar do relator em ação penal originária, sem o devido processo legal, claramente incompatível com a Constituição da República. Afinal, vivemos em uma democracia, onde o Estado de Direito vige, não sendo, portanto, admitida a imposição de qualquer medida privativa e ou restritiva de direito não prevista no ordenamento jurídico legal e, sobretudo, constitucional. Nunes Marques lembra ainda que não cabe ao juiz inventar consequências para o descumprimento. O ministro afirma: chamo novamente a atenção no ponto que o Código de Processo Penal disciplinou as consequências para o descumprimento das medidas alternativas à prisão, não sendo, pois, lícito ao juiz inovar estabelecendo outras gravosas ao acusado e não previstas para a hipótese. Diz expressamente o parágrafo 4º do artigo 282 do referido Estatuto Processual Penal. Parágrafo 4º. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do artigo 312 deste Código. Dessa forma, a substituição da medida alternativa à prisão e, logicamente, restritiva de algum direito do acusado, só pode se dar por outra prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal e, se o magistrado entender que não há nenhuma suficiente legalmente prevista, a lei também dá a consequência. O juiz deverá decretar fundamentadamente a prisão preventiva e não criar alguma medida não prevista no artigo 319 e muito menos de caráter confiscatório dos bens do acusado. O ministro Nunes Marques discute ainda outras medidas cautelares criadas por Moraes, explicando que a proibição de ter contato com diversas pessoas afeta o cumprimento de seu mandato parlamentar. Uai, seu app de vídeos curtos.